Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos no estudo do livro de Marcos e nós já estamos no terço final do livro, ou seja, nos principais acontecimentos desse livro. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Ok, Jesus está saindo da Galileia e está começando uma outra fase. Mas antes disso, ele anuncia aos seus discípulos pela terceira vez já que haveria de acontecer algo muito especial em Jerusalém, para onde eles estavam indo. Então, ele não deixa os seus discípulos sem saber o que está acontecendo, sem saber o que vai acontecer lá para frente. É interessante perceber o seguinte, que desde a primeira vez que Jesus fala sobre aquilo que vai lhe acontecer, parece que os discípulos ficam cegos, surdos, parece que eles não conseguem entender a profundidade e a importância daquilo que estava para ocorrer com Jesus e com eles também, apesar de todos os avisos. Na estrada, Tiago e João, eles vão conversar com Jesus e eles fazem um pedido inusitado. Aqui nós temos uma coisa interessante, porque em Marcos é Tiago e João que pede, mas num outro evangelho nós vamos ver que não são eles que pedem, mas é a mãe deles. Seja como for, seja eles a pedir, seja a mãe a pedir, o pedido é inusitado e deixa os companheiros um pouco zangados com isso. Eles pediram para Jesus que eles pudessem se assentar lá no reino, na glória, se assentar à direita e à esquerda de Jesus. O que quer dizer isso? Vamos entender aqui. O que quer dizer sentar-se à direita e à esquerda? Quando um rei ou um governante ou uma pessoa de poder, uma pessoa de bastante poder, se assenta à direita e à esquerda, se assentam as pessoas logo em seguida, as pessoas de maior poder fora ela. Então, à direita e à esquerda se assentam sempre as pessoas de maior destaque, de maior poder, de maior status. O que eles estavam pedindo? Eles estavam pedindo para que no reino eles fossem as pessoas mais importantes depois de Jesus. E Jesus, ele teve que explicar para Tiago e João que aquela posição não era uma posição que ele, Jesus, pudesse determinar. Não era ele que determinava quem se assentava aonde. Quem determina isso? O dono da casa. Quem é o dono da casa? Deus é o dono da casa. Outra coisa, aquela posição, sentar-se à direita e à esquerda, num reino comum, ok, podia ser uma questão civil, mas ali não. Ali nós estamos falando de uma posição espiritual. E quem vai se assentar aqui ou ali, né, é Deus que vai determinar, ok? Mas o critério para dizer quem senta onde é um critério espiritual. É um critério de dizer quem é ou quem está mais próximo de Jesus. E aí Jesus lhes dá uma lição. Ele diz: não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o preço que eu vou pagar para me assentar ali. Porque ele estava sentado à direita de Deus. Então, qual o preço que Jesus vai pagar? Ele ainda iria pagar. Isso é o início da história. Você não sabe o que você está pedindo.
Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Quer dizer, aquele cálice que ele vai beber lá, né, no Gólgota, lá no dia da paixão. Vocês podem ser batizados no batismo em que eu sou batizado. Quer dizer, vocês podem passar por tudo isso. E eles corajosamente eles dizem sim. E Jesus confirma isso, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Olha só que coisa interessante. Tiago é o primeiro deles a morrer. Ele foi martirizado, ele foi morto por Herodes. Herodes, não o Herodes o Grande, mas o seu filho, né, que já estava governando a Galileia. Ele, depois da morte de Jesus, depois do crescimento dos apóstolos, eles começaram a fazer sombra para Herodes. Então, o primeiro que Herodes mata é Tiago. Ele foi decapitado por Herodes. João também havia sido pego e dizem alguns estudiosos que ele foi condenado à morte por imersão em óleo quente. A gente não tem certeza se isso acontece ou se isto é apenas uma tradição que eles falam. O problema não, a situação é que João não morre desse jeito. João é um dos últimos a morrer. João, ele vive até mais ou menos uns 90 anos de idade e durante a perseguição ele foi efetivamente capturado, ele não morreu martirizado, mas ele foi banido, ele foi expulso e ele passa a viver numa ilha chamada Patmos e é lá que ele escreve o Apocalipse. O Apocalipse de João foi escrito na ilha de Patmos, quando ele estava isolado lá. Dizem alguns que ele retorna da ilha de Patmos e ele morre de velhice. Então, ele não é martirizado, mas ele sofre quase a sua morte. Perseguição, violência, enfim. Jesus então chama os seus discípulos e ele começa a explicar para os discípulos que aquilo não era uma posição, não era um posicionamento, um comportamento de discípulo. E ele diz o seguinte: vejam, olha as autoridades como elas agem. Os governantes, as autoridades, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os saduceus, enfim, todos aqueles que tinham alguma coisa de poder ou que achavam que tinham, imaginavam que tinham alguma coisa de poder, eles se comportam desse jeito. Eles vão atrás de status, eles vão atrás de posição, eles vão atrás de alguma coisa. Não vocês. Vocês devem se comportar como o seu mestre. Ou seja, um discípulo deve ter o comportamento do seu mestre. E aí ele diz o seguinte, olha lá, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será este o que vos sirva. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele era o exemplo. Jesus não disse, faça assim, faça assado, faça desse jeito, que esse jeito está certo. Não. Jesus disse, faça como eu faço. Ou seja, Jesus veio, né, para fazer a sua missão, para fazer a sua obra de salvação e ele nos deixou, ele nos deu exemplo. Como eu faço, assim vós deveis fazer. Amém, amados? Muito bem, então eles já estavam atravessando, já tinham saído da Galileia, eles estavam em Jericó. Estavam indo para Jerusalém, estavam em Jericó. Se o amado observar no mapa, Jericó, ele fica muito próximo de Jerusalém. Alguns quilômetros apenas que separam Jerusalém de
Jericó. E quando ele chega em Jericó, a sua fama chega primeiro. As pessoas acompanhavam Jesus, as pessoas iam em multidão atrás de Jesus. Isso estava acontecendo em Jericó. Ele não conseguia andar direito porque a multidão estava em volta, estava aclamando Jesus, estava gritando o seu nome, estava querendo tocar, estava querendo uma bênção. Ou seja, a multidão estava festejando Jesus porque Jesus havia chegado na cidade deles. Qualquer pessoa estaria vendo a multidão, qualquer pessoa estaria achando que era o máximo aquela situação, porque estava sendo aclamada, estava sendo festejada, as pessoas estavam ali para adorar, para festejar Jesus. Mas Jesus não enxergou só a multidão. Jesus viu que existia um homem cego, pobre, num canto, sentado. E ele não conseguia chegar até Jesus. Mas ele gritava a plenos pulmões: Jesus, Jesus Nazareno, porque ele sabia que Jesus era de Nazaré. Jesus Nazareno, filho de Davi. Este era um título que era associado ao Messias. Então, o cego que não enxergava estava vendo mais do que a multidão. Ele estava vendo um Jesus que era de Nazaré, mas ele estava vendo um Jesus que era descendente de Davi, que era um Messias. E ele diz: tem compaixão de mim. Porque ele sabia que Jesus tinha compaixão daqueles que precisavam. E o que acontece é que a multidão mandava ele calar a boca, mandava ele ficar quieto. Fica quieto, fica quieto. Você está atrapalhando aqui o nosso festejo com Jesus. E quanto mais diziam para ele ficar quieto, mais ele falava. Amém? Amém, né, amados? Porque veja, quando Jesus está próximo e nós precisamos enxergar, né? Eu não quero saber se a multidão está me mandando calar a boca. Eu quero a atenção de Jesus. E Jesus, no meio daquela gritaceira, no meio daquela coisa toda da multidão, ele enxerga o cego. Ele não só enxerga o cego, como ele ouve o cego. Ele enxerga e ouve quando um clamor vem de dentro da alma. E ele pergunta para o cego, né? Manda chamar e pergunta: que queres que eu te faça? Aí você pode pensar, mas ele é cego, ele está pegando esmola para sobreviver. O que Jesus acha que ele quer? Jesus sempre nos pergunta: o que nós queremos? O que nós queremos? Qual é a nossa necessidade? Nós precisamos pedir a Jesus. Nós precisamos dizer: esta é a minha dificuldade, Senhor. Me ajuda nisso. Isto é o que eu gostaria. E ele pergunta, e ele fala, né? Ele não pergunta, ele fala: mestre, que eu veja. E aí Jesus, né, diz: a tua fé te curou, vai, você está enxergando. E aí ele faz um milagre no meio daquela multidão toda, todo mundo mandando ele calar a boca, e a multidão, né, vê ali o milagre. Ok, Jesus chega a Jerusalém? Chega. Jesus está em Jerusalém. E agora? O que vai acontecer? Marcos nos conta uma história. Marcos nos diz que a última semana de Jesus foi esta. No domingo, ele entra em Jerusalém, ele chega em Jerusalém no domingo, ele entra em Jerusalém. Na segunda-feira, ele dá a maldição para a figueira, que não produz, e ele purifica o templo, que era um lugar de adoração e que eles fizeram um lugar de corrupção. Na terça-feira, existem alguns discursos. Na quarta, ele é ungido em Betânia e Judas toma a decisão e Judas vai ter com os sacerdotes para trair Jesus. Na quinta, acontece a última Páscoa, a última ceia. Jesus vai até o Getsêmani,
Jesus é detido pelos guardas e ele vai até o Sinédrio, ele vai até a casa do sumo sacerdote, onde o Sinédrio se reúne, e eles fazem o primeiro julgamento, que é o julgamento diante do Sinédrio. Na sexta-feira, de madrugada, ele vai até diante de Pilatos, e Pilatos, não tendo como escapar, ele acaba condenando então Jesus. E Jesus é imediatamente açoitado, humilhado e depois ele é crucificado e no mesmo dia ele morre e é sepultado. No sábado, Jesus fica o dia todo no túmulo e no domingo de madrugada, quando vão ser feitos os últimos preparativos para o corpo de Jesus, já de madrugada, Jesus é ressurreto, ou seja, Jesus ressuscita já de madrugada do domingo. Vejamos lá, vamos ver a entrada, né, que é a primeira situação. Aqui no domingo Jesus entra em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, ele não simplesmente entra, ele entra de uma forma simbólica. Então, o que ele faz? Ele pede para os discípulos irem até um local, um determinado local, e ele pede para que um jumentinho seja pego, um jumento ainda não domado. O que quer dizer isso? Um jumento que ainda não trabalhou, um jumento que ainda não carregou carga, que não era montado, que ele era ainda não domado, né? A gente chama de não domado. O que acontece no jumento? Todos os reis, todos os poderosos da terra, quando conquistam uma cidade, eles entram a cavalo, porque o cavalo era um símbolo de guerra, era um símbolo de poder, de conquista militar. Jesus não entra a cavalo, mas Jesus está conquistando em termos espirituais? Sim, está. Então ele não pode entrar a pé, ele não pode entrar andando, ele tem que entrar montado em alguma coisa. Qual é o animal que simboliza um rei? Para os judeus é o jumento. O jumentinho é um animal que tem um uso que era um uso de reis. Reis montavam jumentos. Né? Então, o que estava acontecendo aqui? Ele, como rei, estava entrando em Jerusalém. Como o jumento não era domado, podia ser feito um uso sagrado, porque se ele já tivesse levado carga, não seria um uso sagrado. Então, aqui o que acontece é que Jesus entra em Jerusalém num jumentinho, um uso sagrado, porque ele está entrando como Messias conquistador. Ele está entrando como Messias e rei em Jerusalém. E as pessoas, quando veem Jesus entrando, elas começam a tirar as capas. As capas, eles tinham, o costume deles era assim, eles tinham uma roupa interna, que era a roupa que eles ficavam em casa, que eles trabalhavam, enfim, era a roupa interna, e existia uma capa por cima, que era, quando eles saíam, eles usavam esta capa. Então, muito provavelmente, as pessoas estavam ali com as capas, né? Porque elas estavam chegando em Jerusalém e tal, para a Páscoa. Então, elas tiravam a capa e jogavam no caminho, estendiam no caminho, porque se formava assim um tapete por onde Jesus podia passar. Algumas pessoas estavam vindo do serviço, algumas pessoas estavam por ali, né? E elas não tinham uma capa, porque elas estavam trabalhando, então trabalhando não tinha capa, elas jogavam, né? Faziam um tapete de honra, um tapete de recepção, elas jogavam ramagens, pedaços, né? Folhas, para que Jesus com o jumentinho passasse. O que significa isso? Significa dizer que eles estavam recepcionando o Messias, eles estavam recepcionando o rei. Eles entenderam a imagem de Jesus entrando como um rei
como um Messias. E eles gritavam então, saudando Jesus, Hosana, Hosana, bendito aquele. Ou seja, o que quer dizer isso? Salva-nos. Hosana quer dizer, vem e nos salva. Bendito aquele que vem em nome de Deus, aquele que vem em nome do Senhor Deus. Então, eles estão dizendo, vem e nos salva. No outro dia, Jesus saiu de Betânia, porque ele ficava em Jerusalém e ia dormir em Betânia, na casa de amigos. Jesus estava indo para Jerusalém e ele vê uma figueira. A parábola da figueira nós já explicamos numa outra série de vídeos que falam sobre as parábolas de Jesus. Mas, rapidamente aqui, Jesus estava com fome e ele viu uma figueira. E esta figueira era uma figueira que tinha muitas folhas. Existia, nós explicamos lá no vídeo, que existiam figueiras de espécies diferentes em Israel. Esta figueira, ou existia uma espécie de figueira, que ela dava frutos antes do tempo. E como é que se sabia que ela dava frutos? Porque ela enchia de folha, dizendo, opa, tem figo aqui. Tem figo aqui, pode vir que tem figo aqui. Então, o que acontece? Jesus, quando se achega na figueira próxima de Jerusalém, ele vê que não tem. Era uma figueira frondosa, era uma figueira grande, uma figueira cheia de folhas, uma figueira que tinha pompa, que tinha aparência, mas ela não estava com frutos. Então, aquela figueira que foi amaldiçoada significava, simbolizava aquele Israel que só tinha pompa, que só tinha folha, que só tinha aparência, que estava cheia de si. Eu sou. Mas que não havia nenhum fruto. Quando eles passaram de novo no dia seguinte, eles viram que a figueira efetivamente tinha secado, eles ficaram assustados. E Jesus explica-lhes o seguinte: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Ou seja, tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Jesus, então, ele explica não só a questão da ostentação, da pompa, de um Israel infrutífero, que só tem figura, que só tem, né, aparência. Ele, além dele explicar isso, ele também aproveita para explicar como as nossas orações são efetivas, como as nossas orações podem surgir efeitos. Desse jeito aqui, crendo, com fé, crendo no coração que assim será feito, em sintonia, em harmonia com o desejo do Pai. Finalmente, nessa série aqui, nesse vídeo aqui, o que acontece logo depois é que ele chega e ele vê aquele povo todo mexendo com dinheiro, mexendo com gado e toda aquela sujeira, aquela aberração, aqueles animais todos ali, etc, etc. Eles estavam errados? Era um local de fazer negócios? Bom, quem estivesse indo para lá não ia levar um animal. Então, o que ele fazia? Ele vendia um animal na casa dele, lá no lugar onde ele estava, pegava o dinheiro, levava até Jerusalém e em Jerusalém ele comprava um animal para o sacrifício. Ou seja, era uma regra que eles estavam cumprindo. O problema não é este. O problema é que eles estavam num local que era um local de oração. Eles estavam num local que era um local de adoração. E aí Jesus cita uma passagem em Isaías 56, 6, do 6 ao 8, né, dizendo que
que esta será chamada casa de oração. Era um local de adoração, mas eles fizeram um local de desonestidade, de corrupção, de materialidade. Eles impediam que as pessoas orassem, que as pessoas adorassem, mesmo porque eles tomavam todo o pátio das mulheres. Onde as mulheres iam adorar? No meio dos animais? No meio do esterco dos animais? Onde as pessoas iam comprar um animal para adoração, sendo lesados por corruptos, por ladrões? Então, Jesus lembra uma passagem em Jeremias que diz, né, que eles fizeram a casa de oração um covil de salteadores. Amados, Jesus atinge em cheio. As pessoas se preocupam com o comércio. A semana de Páscoa, a nossa, a atual, é uma semana de comércio. Todo mundo compra coisas para a Páscoa. Quem se preocupa? Quem se preocupa com Jesus e com aquilo que Jesus fez na semana da Páscoa? Os poderosos, os sacerdotes, estes é que ganhavam dinheiro com aquilo, porque o negócio era deles. Jesus atinge, mas na mosca, no alvo. Os sacerdotes deviam estar se preocupando com a parte espiritual, se preocupando com o preparo das pessoas para passar por uma época especial. Tanto é que esta época foi a época escolhida por Deus para que Jesus morresse, porque ele é o Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu em lugar do Cordeiro. O sangue dele é o sangue que foi vertido e que foi colocado na verga das portas. Este era o sentido. Mas eles não enxergavam isso. Eles enxergavam a materialidade da coisa. Os poderosos foram atingidos porque Jesus limpa. Limpa para quê, Eleni? Limpa para que a obra de salvação pudesse ser feita. Jesus está demonstrando que aquela materialidade não era ali, que existia algo superior, que era a Páscoa que haveria de acontecer. Amém, amado? Que a Páscoa há de acontecer na sua vida, não a materialidade da Páscoa, mas a espiritualidade da Páscoa. Porque Jesus morre pelos nossos pecados, mas ele ressuscita e continua a sua obra agora nos céus. Amém? Bons estudos.